Vamos falar da nossa marca queridinha do momento, que é a CK. Eu quero explicar um pouquinho mais para vocês de como que nasceu, qual que é o propósito da CK, como que usa, como que funciona, enfim, eu quero explicar tudo para você, porque assim, meu amor, uma boa vendedora, uma boa divulgadora, você só vai conseguir conquistar as suas comissões quando você entender bem de cada produto, como que esse produto funciona, por isso que a gente deixa todo um direcionamento aqui, combinado? Bom, vamos lá, o combo queridinho do momento. Primeiro, eu quero contar para vocês um pouco da história do produto, né? Esse produto surgiu de uma dor minha. Eu quero deixar aqui para vocês a minha foto, né? O meu antes e o meu depois. Essa era eu, né? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando surgiu aí, eu vinha de um processo de muito trabalho, eu estava muito sobrecarregada de muitas coisas que aconteciam na minha vida. E sabe quando você se esquece de você? Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu priorizei muito o outro, as coisas do outro, o problema do outro, e eu sempre esqueci de mim, certo? E aí eu passei por uma fase bem difícil aí da minha vida, tava muito, você viu a minha foto de antes, tava num sobrepeso assim gigante mesmo. E eu resolvi mudar quando eu fui numa viagem. Eu sou, pra quem não sabe, eu sou do interior do Ceará, eu moro em São Paulo já fazem 15 anos. Mas eu fui pra uma viagem lá, e todo mundo me olhava assim com o rosto meio tipo, assustado. Nossa, tipo, ai, você tá linda de rosto. Eram as frases que eu mais ouvia, né? Assim, uma forma meio que informal da pessoa falar assim, nossa, você tá bem gordinha. Você tá bem acima do meu peso. Então aquilo me machucou muito a ponto de eu querer mudar não pelas pessoas, eu queria mudar por mim. E aí quando eu voltei pra São Paulo, eu voltei com a decisão de tipo assim, eu vou mudar. Eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo. E eu lembro que eu tinha muitas questões que eu quero até te perguntar assim, Madá, como que eu sei que esse produto vai vender muito? E eu quero te perguntar daqui a pouquinho algumas perguntas, eu quero que você me responda com sim ou não. Mas, enfim, eu já vou te fazer essas perguntas. Bora? Vamos responder aí? Eu sempre faço essa brincadeira com as meninas, até quando elas vão até quando vocês vão estar entrando aqui. E eu sempre pergunto isso pra elas porque é algo que eu gosto de te responder porque que esse produto aqui ele é um dos campeões de vendas. Então eu quero te perguntar, você já se sentiu indisposta? Você já acordou indisposta? Aí você vai falando, vai levantando os dedos da mão, sabe? Você já sofreu alguma vez com o intestino preso, onde seu intestino ficou preso? Você sofre aquela retençãozinha ali? Aquela retenção que você fala, caramba, eu tô muito inchada, inchaço. Você já sofreu com pochete? Uma pochetinha assim, sabe? Aquela pochetinha indesejada? Beleza? E a vontade de doce? Já passou aí essa vontade de doce? Ai, almocei, bati aquele pratão e eu quero comer um docinho. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, então assim, você é uma potencial cliente até mesmo para a CK, porque esse produto ele soluciona essas dores. Então, quando eu cheguei, quando eu cheguei lá do Nordeste, eu fui em uma nutricionista esportiva, que ela é especialista em emagrecimento, e eu falei pra ela perguntou como que era a minha rotina, meu dia, pra me passar a melhor dieta, enfim. Eu não sei se vocês já foram em algum médico, que eles passam manipulados. E aí ela me perguntou, vamos lá, você sofre de indisposição? Eu falei, sim. Eu disse sim pra todas as perguntas. Sofro de indisposição, sofro de intestino preso, tenho a pochete, não era uma pochete, né, amor? Vocês viram aí, não era, era uma bacia toda assim, era bem, bem grandinho, ainda tô no processo. Mas, enfim, então ela falou assim, eu vou te passar esse manipulado pra você fazer auxiliando junto ao uso da dieta. Falei, perfeito. Minha filha começou a me dar bastante resultado, só que eu, não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que eu odeio cápsula. Eu não gosto de cápsula, aquela coisa presa na minha... E como tinha bastante vitaminas, minerais, enfim, e o que aconteceu? Eu ficava meio que presa, era dificuldade pra tomar e tal. E como eu já vinha do mercado digital, eu tive a ideia de lançar um produto e assim, normalmente quando você tem um componente natural no produto, ele fica aquele suco verde, aquela coisa forte, eu também não gostava. Então a gente chegou ali, importou várias coisas com os melhores especialistas e a gente desenvolveu um produto para emagrecimento, para todas essas questões, porque assim, lembra? É da questão da promessa falsa que eu falei pra vocês? Eu não quero falar pro cliente que ele vai perder 10 quilos em uma semana. Eu quero falar pra ele que é um processo, né? E que assim, eu quero falar pra ele sobre essas dores, que é a indisposição, que é o intestino
preso, que é essa questão do inchaço, que é essa questão da gordurinha localizada. Eu quero falar pra ele sobre essas questões porque ele vai receber o produto dele na casa dele. Os primeiros dias que ele estiver tomando o produto, vai solucionar todas essas dores que eu falei pra você. O emagrecimento vai ser, assim, uma consequência de todas essas, né, vamos dizer assim, essas promessas que nós fizemos. Então, por que normalmente no mercado tem esses produtos comuns, eles acabam morrendo? Porque eles vêm com uma oferta muito agressiva, né? Então, ele promete pro cliente, quando o cliente compra, ele tá esperando aquela promessa que foi dada pra ele. Então ele acaba o quê? Decepcionando. Então, tipo assim, pô, tomei um pote inteiro, não emagreci 14 quilos. Falava que eu ia emagrecer em uma semana. Então eu não vou recomprar esse produto, porque esse produto é o quê? Ruim. Mas se você fala pro cliente que ele vai ter disposição, que ele vai viver uma outra vida, porque, gente, quando você toma, principalmente como você começa o dia com day, você tem uma outra vida. Então, assim, um day, por que é o combo CK? Porque são as dificuldades e dores do processo de emagrecimento das pessoas. Então, o day, ele vai vir ajudando na disposição, ele vai vir ajudando no intestino regulado, ele vai vir ajudando na vontade de comer doce também, certo? E aí, gente, o da noite, a famosa noite para quem tá acima do peso ou para quem é viciado em doce. Por que é o sabor de chocolate belga, né? Por quê? Deixa até eu abrir aqui para ver se tá aberto. Gente, vocês não têm noção o que é isso aqui. Olha isso. Parece de fato um chocolatezinho e dá pra fazer muitas receitas. Então, assim, eu, principalmente no meu processo de emagrecimento, eu tinha muita vontade de comer doce à noite, vontade de comer brigadeiro, brigadeirinho de panela, assistindo aquela série que você ama, aquele filminho. Então, o que eu fazia, né? Eu metia um brigadeirão. Então, às vezes, até durante o dia eu conseguia me controlar bem, mas à noite vem aqueles pensamentos de insônia, que aquela conta que você pagou, que você não pagou, aquele problema com seu marido que você não resolveu, com o seu filho, aquele problema familiar com um amigo na sua empresa, ou enfim, como que vai ser meu dia amanhã. Como a gente tá fazendo uso, assim, de muito celular, né? A gente tá recebendo muita informação por dia, todo momento. O que acontece? O nosso cérebro fica cansado. Então, assim, você fica pensando, são muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade pra dormir. Gente, eu já recebi depoimentos, eu e Ju, tanto do day como do night, depoimentos do tipo, caramba, eu saí de uma depressão pós-parto. Vocês têm noção disso? O night, olha, eu usava remédio pra dormir e hoje eu não preciso mais, porque esse produtinho aqui, o day, ele vem com gostinho de morango mesmo, um suquinho delicioso. Muita gente até fala que tem um gostinho de fine, porque é muito bom mesmo. Então esse aqui, ele tem L-carnitina, laranja moro, ele vem com chá verde, ele vem com cromo, ele vem com psyllium, que é uma fibra muito boa que regula o intestino. E o da noite tem colágeno, para não deixar sua pele caída, né, se tá emagrecendo. O da noite ele tem melatonina, que é o famoso sono REM, eu acho que é REM que fala, que é aquele sono profundo. Você já ouviu falar sobre isso? Quando você dorme aquela noite profunda, você consegue repor suas minerais, suas vitaminas, sua energia e você acorda mais disposta, tá? Então é o combo perfeito. E a gente sempre fala, ó, normalmente a gente sempre faz essa receitinha, ali até no perfil da marca, que eu vou deixar o perfil da marca pra vocês aqui embaixo. EICK, aqui também eu vou deixar pra vocês seguirem o perfil da marca, tá? Então assim, você consegue fazer tipo um brigadeirinho. Normalmente eu coloco 2 colherzinhas de leite desnatado, 1 colherzinha disso aqui, ó, perfeito. E aí eu deixo assim, ó, fica tipo um creminho, uma pastinha assim, ó, de verdade. Deliciosa, gente, uma pastinha deliciosa, é muito gostoso. E o cliente, assim, ó, é muita recompra, tá? Então, gente, esse combo é o combo perfeito, certo? A gente vai passar as estratégias pra vocês, né? Obviamente, você consegue trabalhar com TikTok, Instagram, com WhatsApp, você consegue trabalhar com vários tipos de segmentos. Mas o que acontece? Eu vou deixar aqui pra vocês abaixo um material para quebra de objeções dos clientes, tá? Então, assim, como que eu tomo esse do dia? O do dia, você coloca ali 200 ml de água e aí você tem que prestar atenção porque dentro aqui, ó, vem um scoopzinho, tá? Então aqui, ó, o scoopzinho de 5, tá vendo? Então aqui você vai colocar, normalmente a gente coloca 1 colherzinha, você começa com um scoopzinho desse em 200 ml de água. Eu tô explicando pra vocês, porque aí normalmente os clientes perguntam, tá? Então eu tô explicando pra vocês. O da noite também, você pode fazer com leite desnatado, leite de coco, você pode fazer com água também. Eu particularmente acho mais gostoso
fazer com leite, mas aí vai de você e do seu cliente, tá bom? Aqui abaixo dessa aula, a próxima aula é uma aula ao vivo com um médico, para vocês verem a responsabilidade, né? Para vocês verem a seriedade de trabalhar com o cliente, de trabalhar no ramo da saúde. Então a gente trouxe um médico ali para as nossas alunas para falar sobre cada componente que existe no combo CQ. Então ele vai falar para que serve. Gente, é muito importante que vocês vejam essa aula, porque vocês vão entender a fundo o que o combo CQ faz aí na vida dessa mulherada e por que ele transforma e muda tantas vidas. Como eu falei para vocês, aqui a gente trabalha com um propósito muito claro.